Fala pessoal, Golzaço na área e trazendo polêmica para vocês. Vamos conversar hoje sobre o caso Pedro Henrique, zagueiro do Sport, que supostamente estaria irregular por já ter jogado 7 partidas pelo Internacional nesse Campeonato Brasileiro. Fica até o final que você vai saber tudo sobre esse caso. Você vai conhecer o que fala o regulamento da competição e muito mais. Fica até o final para não perder nada. Antes, se não é inscrito, se inscreve no canal e já ativa o sininho para receber as notificações. Não esquece também de deixar aquele like. E aí tá na descrição o vídeo que a gente fez sobre o estádio da Ilha do Retiro, a casa do esporte do nosso quadro Palcos do Futebol. Dá uma olhadinha e bora falar de polêmica. Na última sexta-feira, o Leão foi denunciado por 9 clubes da Série A pela suposta escalação irregular do zagueiro Pedro Henrique, que pode representar a perca de muitos pontos para o Leão. Aproximadamente 17 pontos podem ser tirados do Sport Recife e, consequentemente, assinar o rebaixamento da equipe do Recife para a segunda divisão do futebol nacional. Bora falar o que fala os regulamentos da competição e muito mais. Antes, para quem não sabe, Pedro Henrique foi contratado junto à equipe do Internacional. Zagueiro, entrou em campo por 5 oportunidades pela equipe colorada. Em outras 2, o zagueiro estava no banco de reserva e recebeu cartão amarelo na partida, totalizando assim 7 jogos, 5 entrando em campo e mais 2 tendo participado da partida, estando no banco de reservas e sendo advertido. Com isso, alguns clubes do Brasileirão entraram na justiça contra a equipe do Sport, pedindo a perda de pontos da equipe pernambucana. O STJD denunciou a equipe e vai levar o Sport a julgamento. Para a gente entender melhor como funciona as diretrizes do Campeonato Brasileiro, a gente vai definir para vocês 2 pontos. O primeiro é o Regulamento Geral de Competições da CBF. É o regulamento que rege toda e qualquer competição que é realizada pela Confederação Brasileira de Futebol. E cada campeonato tem um regulamento específico que vale apenas para essa competição, que o Brasileirão tem o seu. Você vai saber agora o que fala cada um sobre essa situação de Pedro Henrique. Vamos começar pelo Regulamento Geral de Competições da CBF. De acordo com o regulamento, a escalação do atleta do esporte pode ser considerada sim irregular, baseando-se no artigo 43 do Regulamento Geral de Competições. E o que diz o artigo? Bora lá! O fato de ser relacionado na súmula na qualidade de substituto não será computado para aferir o número máximo de partidas em que um atleta pode fazer por determinado clube antes de se transferir para outro da mesma competição. Parágrafo único. Atenção agora no que diz o regulamento. Se, na condição de substituto, o atleta vier a ser apenado pelo árbitro, será considerado como partida disputada pelo infrator para fins de quantificação do número a que alude o caput desse artigo. Ou seja, de acordo com o Regulamento Geral de Competições, sim, Pedro Henrique está irregular e, pelo regulamento, o esporte pode sim perder os pontos. Ele entende que o atleta participou de 7 partidas, 5 durante o jogo normalmente, participando da partida, e mais 2 de acordo com o que fala o parágrafo único. Foi advertido, então computa sim para efeitos de participação nas partidas. Mas atenção para o pulo do gato, para o ponto aí que pode mudar toda a situação. Agora bora falar sobre o regulamento específico do Campeonato Brasileiro 2021. O artigo 11 trata sobre o caso da condição de jogo dos atletas. E o que diz esse artigo 11? Bora lá. Um atleta somente poderá se transferir para outro clube do Brasileirão Açaí após o início do campeonato, se tiver atuado em um número máximo de 6 partidas pelo clube de origem. Inciso 1º. Atenção! Considera-se como atuação o ato de iniciar a partida na condição de titular ou entrar em campo no decorrer da mesma como substituto. Ou seja, de acordo com o regulamento específico do Campeonato Brasileiro de 2021, Pedro Henrique está regular e tem sim condição para atuar pelo Sport Clube do Recife. Mas e aí? Acontece que existem
duas situações. De acordo com o regulamento, o jogador está irregular. De acordo com outro, o jogador está regular. E aí, o que é que a gente faz? Qual regulamento deve se seguir para determinar se o atleta tem ou não condição de jogo? Segundo a CBF, o regulamento específico da competição prevalece sobre o regulamento geral de competições da entidade. Por isso, então, que a CBF lançou uma nota atestando a regularidade do atleta. Mas a CBF, ela tem algum caráter jurídico? Não. A CBF ela não tem caráter jurídico nenhum. Ou seja, ela dizer que está regular ou não, não será relevante para o processo que sim vai acontecer. Afinal, a própria CBF colocou duas coisas totalmente distintas em regulamentos que regem a mesma competição. O caso está sob a avaliação da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, após 9 clubes acionarem o esporte no fim da semana passada. E o Leão ainda corre o risco de perder até 17 pontos no campeonato. O esporte também lançou uma nota para se defender e para garantir que acredita que o jogador esteve em campo de maneira regular. Há algumas semanas, o site Globo Esporte divulgou uma reportagem em que mostrava a troca de e-mails entre diretores do esporte, em que mostrava a notificação por parte da CBF para a equipe mostrando a suposta irregularidade do atleta e, mesmo após esses e-mails, a diretoria do esporte, mais precisamente a diretoria jurídica, deu carta branca para que o jogador fosse colocado em campo e atuasse normalmente pelo Leão da Ilha do Retiro. É bom deixar claro que o próprio regulamento específico do Campeonato Brasileiro 2021 trata sobre esse caso de conflito entre informações entre os dois regulamentos que regem a competição. Logo no artigo 1, ele fala sobre isso, fala que o campeonato é regido tanto pelo regulamento específico do Campeonato Brasileiro 2021, como pelo regulamento geral de competições da CBF. E fala também que, havendo um conflito entre informações de ambos os regulamentos, o regulamento específico prevalece sobre o regulamento geral de competições da CBF. Isso fica claro, saber agora se o STJD vai entender da mesma maneira. Esse foi mais um vídeo para tentar esclarecer a situação do zagueiro Pedro Henrique e da possível perca de pontos do esporte pela escalação supostamente irregular do atleta. Se você gostou, se está bem esclarecido, deixa o like. Se ainda não está, deixa aí nos comentários as dúvidas que você tem, que a gente vai tentar resolver, vai tentar responder dentro do nosso conhecimento. Segue o Golzaço no Instagram e no TikTok, procura lá por @Golzaço e segue a nossa página no Instagram específica para o futebol nordestino, @Golzaço Nordeste. Um abraço, espero que vocês tenham gostado e tá aí na descrição o nosso vídeo do quadro Pacos de Futebol sobre a Ilha do Retiro, o estádio do esporte. Também dá aquele like, dá aquela força, curte o nosso vídeo. Um abraço e até a próxima.